Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no aprimoramento, lição 7. Vidas sucessivas. O livro Roteiro nos convida a refletir sobre o mundo em que vivemos e também sobre os mundos em que já habitamos e iremos habitar. Fala-nos de nossa condição espiritual e da nossa interação com o plano material. Ao estudarmos sobre o perispírito na lição anterior, verificamos que, não obstante não ser visível aos nossos olhos, ele é formado por matéria e que são nossos pensamentos que atuam a todo tempo sobre a matéria. Diante destes conhecimentos, somos convidados, então, a uma maior percepção dos diversos intercâmbios que existem neste mundo material invisível para muitos. Espíritos. Nesta etapa, Emmanuel nos convida a estudar sobre os espíritos que não mais se encontram na condição primitiva, porém ainda jazem distantes do caminho evolutivo no bem e no amor. De quem se trata? De desconhecidos ou pessoas que nos são próximas? De algo distante ou de vivências que nós mesmos já atravessamos em nosso caminho evolutivo? Recordemos no livro dos Espíritos, questão 100, a classificação das principais ordens dos espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, bons espíritos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vejamos o início da lição. No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo, entorpecidas após a morte física, observemos ainda o quadro das mentes evolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Não permanecem no regime da inércia, em sono larval, entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura, criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autoras. Nosso Lar, exemplo. No livro Nosso Lar, André Luiz nos relata o caso de uma senhora, fazendeira, que desencarnara em maio de 1888 e ficou durante longos anos estacionada em pensamentos e condutas que já não faziam parte mais da organização da sociedade, exemplificando o que Emmanuel nos vem a ensinar. Vejamos um trecho. De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos, os feitores, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes, era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas condições, sentia-me morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses
quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Agitam-se no desvario da loucura. O mundo prosseguia, porém, essa senhora, como outros tantos, jazia no pensamento em que se acomodara, fixando-se num tempo remoto, cujas ideias se coadunavam com seu estágio evolutivo. Observá-la é um convite a olharmos para nós mesmos, em busca de melhor nos conhecermos, verificando que ideias ainda conservamos em nosso íntimo e que são fruto de vivências passadas. Muitas vezes persistimos vidas e vidas, travando os mesmos desenganos, por não termos a coragem de assumir pensamentos equivocados, fincados no orgulho que não quer reconhecer o erro e recomeçar. Sigamos com o livro roteiro. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Amor e sabedoria. Recordemos a frase do próprio Emmanuel, que nos diz que para ascender necessitamos de duas asas, o amor e a sabedoria. Aquele que só aprimora o intelecto, mas estaciona no amor, é qual pássaro de uma asa só, que jamais conseguirá sair do lugar. Não obstante, onde estivermos estaremos interagindo, trocando pensamentos e sentimentos com quem nos afinizamos. Assim, estas almas jazem influenciando o meio em que se encontram. Compreender este fato nos permite também compreender melhor a sociedade em que nos encontramos e por quem ela tem sido influenciada. Há numerosos espíritos na Terra que já alcançaram valoroso patrimônio intelectual, atuando diretamente na condição psíquica do planeta como um todo, infelizmente, ainda arraigados na matéria como fim e não como meio, ou seja, acham que possuir lhes dará prazer e felicidade, não obstante a matéria não ter essa função em nossas vidas. Ela é instrumento divino para que possamos aprender e evoluir, não apenas intelectualmente e moralmente, aprimorando-nos para bem viver e permitindo que sejamos também ferramenta de auxílio aos que Deus coloca em nosso caminhar. Vejamos o que diz a Revista Espírita sobre uma sociedade material. É que quando a sociedade humana não tem outro objetivo de atividade senão a prosperidade material e o prazer dos sentidos, ela mergulha no materialismo egoísta, aprecia todas as ações conforme o bem que das mesmas retira, renuncia a todos os esforços que não conduzem a uma vantagem palpável, só estima os que têm posses e só respeita o poder que se impõe. Quando os homens só se preocupam com sucessos imediatos e lucrativos, eles perdem o senso da honestidade, renunciam à escolha dos meios, calcam aos pés a felicidade íntima, as virtudes privadas, e deixam de se guiar conforme os princípios de justiça e de equidade. Numa sociedade lançada nessa direção imoral, o rico leva uma vida de moleza ignóbil e embrutecedora, e o deserdado aí arrasta uma existência dolorosa e monótona, cujo último consolo parece ser o suicídio. Revista Espírita de 1863. Vejamos mais um trecho da lição. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos ganhando pouco e quase sempre perdendo muito dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Encasulada no círculo vibratório das criações
que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda o órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade, encarcerada qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. A vida continua. Morrer não irá modificar quem somos. Eis o alerta que a lição nos vem apresentar. Eis então que é chegada a hora de assumirmos a nossa condição, reconhecendo-nos como criaturas imperfeitas e utilizarmos as ferramentas divinas que o Pai Celestial nos concede para evoluirmos. Se ainda não temos a elevada vibração para a sintonia com a espiritualidade superior, a existência desta já não nos é desconhecida, e através do trabalho e da perseverança do bem, iremos pouco a pouco nos aproximarmos destes mundos felizes que tanto almejamos. Ao olharmos a natureza, temos a oportunidade de estudar as leis divinas operando de forma harmônica. Eis que nos seres onde a inteligência e o raciocínio ainda dormitam, o instinto impera e nos revela uma harmonia que decorre das leis do Pai Maior. Se no pouco que já somos capazes de observar, já reconhecemos a grandiosidade do Criador, imaginemos quando deixarmos esta condição evolutiva e conseguimos sintonizar em vibrações mais altas. Paulo de Tarso sentiu que assim o era e disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sigamos com a lição. Como a lâmpada que vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem que prevalecem as forças e desejos que lhe são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis, até agora, pelas investigações terrestres. Luz é também matéria. Ao tempo em que foram ditas essas afirmações de Emmanuel, devem ter causado grandes reflexões. Luz é matéria sutil? Pensamento é substância rarefeita? Pensamento e luz, matéria? A física moderna já admite esses conceitos e até mesmo as revistas não especializadas já noticiam o avanço dos cientistas nestas afirmativas. Uma equipe de 20 físicos do Centro do Acelerador Linear de Stanford, nos Estados Unidos, conseguiu na prática o que até agora só era possível em teoria: tirar matéria da luz. Eles usaram raios laser com potência de 500 bilhões de watts, o equivalente a uma lâmpada doméstica acesa por habitante do planeta. O laser foi comprimido por raios gama, outro poderoso tipo de luz que é invisível. A cada 4 esbarrões entre os fótons, que são as partículas que compõem a luz, a energia concentrada num único ponto foi suficiente para criar um elétron e um antielétron, também chamado de pósitron. Os pesquisadores dizem que agora vão entender melhor o que acontece nas estrelas de nêutrons, que são superdensas e podem estar gerando elétrons e pósitrons a partir de luz em sua superfície. A energia exprimida gera elétrons. Veja como o choque entre partículas de luz produz um elétron e um antielétron. Um feixe de laser, luz invisível, é jogada contra um feixe de raios gama, luz visível. Invisível. Os fótons, partículas de luz do laser, se chocam contra os fótons de raio gama. A energia exprimida na trombada entre 4 fótons fabrica um elétron e um pósitron antielétron. Revista super interessante, 31 de outubro de 2016. O pensamento cria. Já vimos em estudos anteriores como é relevante compreender esta questão. Nossos pensamentos atuam diretamente sobre a matéria que nos cerca, organizando-a de acordo com a nossa vibração. Isto interfere em nossa vida cotidiana, em nossa saúde, em nosso humor
e em tudo que nos acontece. Recordemos o pensamento de David Bohm, um grande físico e vencedor de prêmio Nobel. O pensamento cria o mundo. Pensamento cria organizações e então estas tornam os humanos seus prisioneiros. Peter Senge. Em essência, toda organização é produto de como suas pessoas pensam e interagem. Os modelos mentais das pessoas e a forma como elas se interrelacionam criam a realidade organizacional. Caminhemos mais um pouco com Emmanuel na lição de hoje. Podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva, até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmas. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas, e criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles, e grandes delinquentes reencetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas temíveis, quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Pensamento atribuído a Buda. Se a morte não nos modifica, forçoso reconhecer que uma nova encarnação não é uma carta em branco. Nosso espírito trará suas emanações, fazendo-as interferir na constituição do perispírito e do nosso corpo físico. Reconhecemos assim que nossa trajetória evolutiva não apenas não dá saltos, como é uma corrente contínua, interligada, em que cada impulso a faz vibrar para cá ou para lá. Vibrar no bem ou no mal é sempre uma escolha para o espírito. Porém, o aprimoramento moral requer de nós esforço continuado, trabalho árduo, para vencer as barreiras que nós mesmos estabelecemos ao longo dos milênios. Encontramos no livro Céu e Inferno valorosas considerações que nos auxiliam a compreender estas questões. O Espiritismo não vem, portanto, mediante sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. A alma ou o espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de gozo, assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nem uma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. Em virtude da lei do progresso, toda alma tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os no seio à medida que atinge a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição,
Como o gozo a perfeição, a alma carrega em si mesma seu próprio castigo, em toda parte onde se encontra. Não é preciso, para isso, de um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte, onde há almas bem-aventuradas. Livro Céu e Inferno, trecho do capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Encerra a lição. No extenso e abençoado viveiro de almas que ao mundo, pouco a pouco, de século a século e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino, com que o Senhor nos reserva em plena imortalidade, vitoriosa. Tudo o que nos acontece está sob a égide divina, e o nosso caminhar está amparado por leis que visam nos auxiliar em nossa trajetória evolutiva. Não caminhamos qual folha ao vento que parece não ter direção ou destino. Tudo o que nos acontece é tijolo, sendo colocado lentamente em nossa casa. Somos seres em construção, e o grande arquiteto é o nosso Pai Celestial. E para não ficar incompleta a nossa analogia, tenho para mim que Jesus é o grande mestre de obras, que conhece o plano do arquiteto e o cumpre com habilidade, dedicação e muito amor. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.